Na folga, você já teve alguma situação que teve que intervir ou se defender? Eu já reagi a 3 assaltos. Porra. Que eu lembro, né? Dois comigo e o terceiro agindo em defesa de um terceiro que depois eu descobri que era um policial militar. Caraca, tu ajudou um policial militar e nem sabia. Não sabia. Como é que foi essa situação, cara? Cara, assim, na verdade, eu vou fazer vou contextualizar. Tá. Eu estava, assim, a minha primeira reação, eu tive em um momento da minha vida, não lembro qual foi o ano, para ser preciso, eu estava saindo da Core e estava indo para casa. E existe uma avenida no Rio de Janeiro chamada 24 de Maio. É uma avenida que ela começa no Maracanã e vai passando ao longo paralelamente à estação do trem, a via férrea, e vai até Deodoro, enfim, vai embora. E essa rua 24 de Maio, ela vai até, acho que o bairro do Meia, se salvo engano. Eu entrei nessa rua e foi a primeira vez que eu reagi a um assalto na minha vida. Eu entrei nessa rua, era uma sexta-feira, devia ser umas 7 horas da noite, hora do rush, e eu estava de moto, nessa época eu pilotava moto. Eu vi na minha frente duas motos, uma com 2 caras e uma com um. Eu de longe falei, pô, cara, eu acho que aqueles 2 caras estão tentando roubar o outro cara que está sozinho. E aí eu meio que recuei, fiquei... E tu tava sozinho? Tava sozinho, tava indo para casa de moto. E comecei a analisar aquela cena e aquelas 2 motos embicaram o posto de gasolina. Aí eu estava vindo, continuei, olhei para aquelas motos que estavam no posto de gasolina ali e aquelas motos deram a volta e me seguiram, passaram a me seguir. E aí, assim, eu de caçador passei a ser caça, porque eu estava controlando eles, mas eles passaram a me perseguir. E esses caras me perseguiram por essa rua 24 de Maio, por alguns metros. Né? Perseguição mesmo? Tu foi rápido? Perseguição mesmo. Uhum. Eles vinham atrás de mim gritando, pô, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. E o trânsito do lado, assim, essa rua 24 de Maio, ela tem 3 pistas, né? Tem 3 faixas. E eu, ali no meio, entre uma delas, os caras atrás de mim, para que tu vai morrer, para que tu vai morrer. E eu tocando ali, falei, pô, tomara que tenha um policial militar para eu poder parar. E aí, como não apareceu polícia nenhuma, eu falei, cara, eu preciso achar um abrigo para poder, enfim, sacar e tentar me defender. No determinado ponto, eu tentei avançar o sinal, a minha moto estava com um problema na embreagem, estava patinando. Eu acelerei, a moto não foi, eles emparelharam comigo. O cara com um revólver na minha cabeça, assim, apontado para mim. Eu consegui ver claramente no 38. Falou, para, tu quer morrer? Eu toquei no freio da minha moto, ele passou. Nessa que ele passa, ele pula da garupa, estava na garupa, ele pula da garupa, vem na minha direção, eu largo a moto no chão e deixo a minha moto entre mim e o criminoso, e me afasto dela. Ele com o revólver na mão, olha para mim, olha para a moto, olha para mim, olha para a moto. O objetivo dele era a moto, sempre é o bem. Ele acaba, às vezes a gente tem alguns casos aí, o cara vai lá e faz uma revista no policial ou na vítima, mas na verdade ele quer a moto. E aí só que eu me afastei. E aí me afastei do cara, ele olhava para mim, olhava para a moto, aí ele com o revólver na mão foi lá e tentou levantar a moto, né, com a arma na mão. Eu peguei, reagi, e na hora que eu comecei a atirar, esse cara começou a atirar na minha direção. Mas o meu anjo da guarda estava lá, ó, só desviando, deu tudo certo. Sai. Aí ele largou a moto no chão, não conseguiu pegar a moto, correu, montou na garupa da moto, que no primeiro disparo foi embora, e esse cara veio a sucumbir momentos depois, porque assim, as pessoas acham que quando você atira numa pessoa, ela vai cair, vai dar um salto para trás, mas nada.
Ele, Que nem o filme. ele acabou morrendo de choque hipovolêmico, que é a perda de sangue, né? Hemorragia, né? É. Perda de sangue. E aí, alguns meses depois, eu passei pelo mesmo local, examinando o mesmo local, contando para um amigo meu, policial também, sobre essa ocorrência, contei essa história. Quando eu vi toda aquela história se materializando pela segunda vez. Porra. Só que eu entendi, nesta segunda vez, o que tinha acontecido na primeira. O cara que estava sozinho era o cara que passava a arma pro garupa do que estava com 2 caras na moto. E eu vi isso do meu lado. Aí eu falei, cara, tu viu o cara? Pô, vi o cara passou a arma pro garupa da outra moto. E esse garupa tentou roubar 2 carros na nossa frente. Ele pulou da moto, igualzinho a mim. Só que ao invés de uma moto, foi um carro. Ele apontou a arma pro cara. Aí eu tava com a mochila na perna, botei ela para trás do banco. Já tava com a minha arma na mão, né? Mas tava com a mochila, botei a mochila para trás. Olhei pelo retrovisor, ver se não tinha nenhuma cobertura. Desembarquei do carro que eu estava e fui até o limite. E enquanto isso, esse criminoso estava rendendo um cara que eu não sabia quem era. E aí quando eu cheguei no limite do carro, eu diminuí a silhueta, me abriguei na ponta do veículo e comecei a atirar. O cara começou a atirar assim, de forma aleatória e fugiu. Nessa que ele foge, desce do carro um policial militar, fardado, e aí depois ele relatou, falou, pô, cara, eu estava morto. Eu estava morto. Tinha película o carro dele, não? Nada, ele estava com o vidro aberto. Estava com o vidro aberto no trânsito. E ele falou, cara, eu estava morto, cara. Eu vi aquela arma na minha frente, eu fiquei receoso de sair do carro, porque o cara, eu ia sair do escuro e o cara ia ver meu uniforme. Eu estava com coldre operacional, ou seja, a mostra, né, aquele coldre de perna. E eu estava com medo, eu sabia que eles iam atirar em mim. E esse cara, e aí quando eu começo a atirar, que o Valdo corre, ele pula do carro e começa também a reagir. Eu criei para ele uma janela de oportunidade, ele começou a reagir, desembarcou do carro e esse cara fugiu. E aí quando a gente chegou nele, ele falou, cara, vocês me salvaram, vocês foram os anjos da minha vida, porque naquele momento eu estava morto. Naquele momento eu não tinha o que fazer. Eu não esperava, eu fui surpreendido, foi uma fração de segundos. Quando eu olhei, o cara estava com a arma na minha cara. E aí, assim, de todas as coisas que eu passei na minha vida, assim, de reagir, talvez essa tenha sido a mais... aquela que mais te marca. Porque, assim, quando você consegue se safar, legal, beleza, faz parte da tua vida, a gente quer... o ser humano ele busca pela sobrevivência. Mas eu vi ali que eu consegui ajudar um outro policial, um outro colega de uma instituição co-irmã a ter uma nova oportunidade. E aí ele reagiu, e aí os caras fugiram. Não sei se o cara foi baleado ou se não foi. Mas o mais importante, aquele policial que estava morto, porque tinha sido surpreendido, ele sobreviveu. Te agradeceu? Pô, cara, foi... E no mesmo lugar, tipo assim, não é... Tipo assim, 10 metros à frente, foram exatamente no mesmo lugar. Chegou a trocar ideia com ele depois ou só no dia ali? Cara, nós conversamos muito no dia, mas aí eu fui embora e falou, não, cara, deixa que eu vou segurar essa ocorrência, eu vou relatar tudo aqui. Ele falou isso? Falou isso e deixa comigo e a gente foi embora. Aí veio apoio também depois? Não, aí depois teve apoio, teve aquela coisa toda, ele ligou para 190, né, que é o código da polícia, e deu tudo certo. Eu te confesso que eu não sei se aquele criminoso especificamente ele foi ou não baleado, mas o mais importante é que aquele policial saiu vivo. Cara, tu salvou mesmo a vida, ele tava, pô, já era. Assim, eu costumo dizer que assim, eu não salvei, mas Deus tem o seu propósito, eu fui o instrumento certo da hora certa, entendeu? Isso é bem legal. Tava ligado. Saber que eu conseguia fazer com que alguém tivesse uma segunda oportunidade nessa vida. Foi bem legal. Foi bem legal.
Acho que esse sentimento você volta para casa preenchido, né, cara? Eu trabalhei na Polícia Civil, assim, com operações especiais desde sempre, né? Desde quando eu entrei para a Core. E é o sentimento mais incrível que tem, é quando você consegue salvar ou ajudar alguém. Né? É o sentimento que ele é ímpar. Não tem explicação, não tem explicação. É incrível, é incrível.